Olá, agora a gente está indo para a aula sobre ativos de renda variável. E antes de dar um overview geral de alguns dos principais ativos dessa classe, é importante você entender que eles são influenciados por tudo que acontece no nosso dia a dia. Então, desde o desempenho das empresas, as empresas que você inclusive conhece no seu dia a dia, dá alguns exemplos, Magazine Luiza, Bradesco, Itaú, com certeza você já entrou em algumas dessas empresas, lojas Renner, lojas americanas, todas elas fazem parte também, tá, de um contexto econômico, influenciam, inclusive tem ações na Bolsa de Valores, já vou falar mais sobre isso. Mas o momento do país, né, a situação que o país está vivendo, o momento político, né, o ano que vem é ano de eleição já. Então, compreender que tudo isso vai impactar nos valores também de cada um desses ativos, tá? E aí, entendendo isso, entendendo preço do dólar, o nível da inflação, taxa de juros, tudo isso deve ser levado em consideração quando você vai fazer uma análise, uma avaliação dos ativos de renda variável. E levando isso em consideração, esse é o motivo que exige um pouco mais de conhecimento técnico, tá? Conhecimento desse contexto para você investir em renda variável. Quero também chamar a atenção que quando se fala disso, não é para a pessoa olhar e falar isso aqui não é para mim. Né? Com certeza, em algum momento da sua vida, você já aprendeu coisas bem mais complexas e bem mais difíceis do que entender sobre investimentos, seja em renda fixa, seja em renda variável. A diferença é que não é algo comum de conversar no nosso dia a dia. Mas a partir do momento que você destina um tempo para estudar e para compreender um pouco mais, isso vai se tornar mais familiar para você, até porque você conhece várias das empresas que têm ações na bolsa no seu dia a dia. E até talvez trabalhem em alguma que tem ações, né, tem capital aberto na Bolsa de Valores. Então, pensando dessa forma, isso vai se tornando mais familiar e você vai tornar algo mais cotidiano e mais natural no seu dia a dia. E, com certeza, esses investimentos também podem compor uma carteira de investimentos para você e pode auxiliar muito em você potencializar os rendimentos no médio e longo prazo. E aí, falando do primeiro, né, a gente tem ações. O que são ações? Pensa que uma empresa, a vida de uma empresa, ela cresce, e aí para facilitar, até eu contar uma historinha, o seu João abriu uma padaria na esquina da casa dele. E aí ele foi fazendo, ele fazia produtos muito gostosos, pães muito gostosos, tudo mais, a padaria foi crescendo, e nisso houve a oportunidade dele abrir uma segunda filial em outro bairro. E aí foi crescendo, continuou crescendo, ele abriu num terceiro bairro. Quando convidaram, ele arrumou uma pequena sociedade e começou a expandir essa padaria, a padaria do seu João, para outras cidades, para cidades vizinhas, ali do convívio dele. Chegou uma hora que tinha muitas padarias e com o recurso normal ele já não conseguiria expandir tanto, porque à medida que você vai crescendo, uma coisa é dobrar de uma padaria para duas, outra coisa é de 50 para 100. Então as empresas elas chegam num nível que o dono, em alguns momentos, ele não quer simplesmente aposentar. Aquilo vira um desejo dele, de toda a equipe, de toda a diretoria, ele quer fazer aquilo crescer cada vez mais. Por quê? Porque atrás de cada empresa não existe só lucro, existe também famílias que trabalham, né, investimentos, algumas têm propósito e tudo mais, e aí a empresa vai buscar essa grande quantidade de investimento para continuar crescendo. Nisso ela abre capital na Bolsa de Valores, né? No Brasil é B3, Brasil Bolsa Balcão. E aí, a partir do momento que ela abre capital na Bolsa de Valores, os acionistas podem comercializar, negociar as suas ações dentro dessa bolsa. As ações, basicamente, são pequenas frações, pedaços daquela empresa que estão sendo negociados lá dentro. E nisso vai sofrendo as variações, né, do dia a dia, à medida que tem muita gente querendo comprar ou muita gente querendo vender. Nisso as ações sobem e as ações descem. E você pode ganhar nessa diferença de valorização, né? Comprou baixo e vendeu na alta. E uma outra forma também é que todas as empresas que são lucrativas, com o tempo ela distribui dividendos, que são partes dos lucros para os seus acionistas. Todos os acionistas que têm as ações vão receber parte do lucro líquido da empresa no formato de dividendos. Essa é uma opção muito comum para quem está iniciando, né, na renda variável. E uma outra opção que talvez seja até primária para quem está entrando na renda variável, são os fundos imobiliários, fundos de investimentos imobiliários, né, conhecidos também como FIs. Por quê? Porque aí é um grupo de investidores
que pegou, né, uma grande quantidade de capital para comprar imóveis, e de comprar ou construir imóveis. E a partir disso, né, pensa que da mesma forma que você compra um imóvel e aluga ele para outras pessoas, esse fundo de investimentos faz isso, e a diferença é que ele pega o capital desse fundo e abre dentro da Bolsa de Valores como cotas. E aí você pode negociar essas cotas. E aí, da mesma maneira que ele tem, esse fundo de investimentos tem vários imóveis que estão alugados e recebe aluguéis mensais, esse aluguel, 95% dele é distribuído entre os cotistas. Então, mensalmente, você também recebe uma renda como se fosse o aluguel seu. A diferença é que você não precisa se preocupar com tudo que um imóvel pessoal, um imóvel próprio, traz, né? Todas as preocupações, seja de ter novos inquilinos, seja de pagar IPTU, ou até mesmo com manutenção, você não se preocupa. Você só compra uma cota como se fosse de ação, só que de fundo imobiliário. No caso do fundo imobiliário, vai receber mensalmente. Aí uma outra opção é o ouro. O ouro, ele se tornou uma reserva de valor. Tem muita gente, como é um recurso escasso, né? À medida que as pessoas querem, esse recurso ele vai aumentando o seu valor. E aí é uma opção também, né? Apesar dele não produzir, né? Não realizar nenhum serviço, não produzir nenhum benefício a mais, as pessoas também utilizam o ouro como se fosse uma proteção do seu dinheiro. Em momentos que a inflação está subindo ou que tem até expectativa de crise, você pode também comprar, adquirir ouro ou até mesmo investir em algum fundo que esteja atrelado ao ouro. Aí uma nova modalidade que também é importante colocar aqui, apesar da maior instabilidade, dos maiores ruídos, são as criptomoedas, que são moedas digitais, onde ele também é muito parecido com o ouro, porque se torna uma reserva, porque é um recurso escasso. Mas eu coloquei ele aqui principalmente para te pontuar, que é o seguinte: da mesma maneira que hoje está sendo muito falado e nos últimos meses, nos últimos anos aí, subiu muito, você também pode acompanhar que criptomoedas têm bastante quedas. Então, é importante você compreender aquela mesma avaliação de retorno e risco. É entender o nível de risco que você vai assumir, porque alguns desses tópicos, alguns desses ativos, eles têm riscos bastante mais elevados, até mesmo riscos que você não consegue controlar muito bem o quanto vai impactar o seu dinheiro. É importante entender para que você mapeie, e não é para você nunca entrar, mas é para você compreender aonde você está entrando e se faz sentido para você entrar num tipo de investimento desse. E por fim, nós temos os fundos de investimentos. Fundos de investimentos em ações, basicamente, né? Da mesma forma que tem renda variável, tem os fundos tem a renda fixa, desculpa. Também temos os fundos de investimentos em renda variável. Ou seja, você vai pegar o seu dinheiro, você não quer ter trabalho nenhum, e basicamente você vai pagar uma taxa para um grupo de pessoas especializadas, né, um grupo de técnicos nesse sentido, tomarem conta e gerenciar o seu dinheiro, alocando ele seja em ações, seja em fundos imobiliários, até mesmo hoje em dia tem alguns em criptomoedas e ouro também. Aí você vai pagar uma taxa de performance e uma taxa de administração para essa pessoa, para esse fundo, né, pegar o seu dinheiro e alocar, e de acordo com que tenha rentabilidade, você também vai recebendo essa rentabilidade ao longo do tempo. E aí, pessoal, nesse contexto, né, é importante também você saber que a pessoa física comum, ela não investe direto, seja em ações de uma empresa, ela não vai chegar na empresa e vai comprar ações, fundo imobiliário ou qualquer coisa do tipo. Você precisa ter a ponte do investidor, né, tradicional, comum, seja eu, seja você, até esse tipo de investimento. E essa ponte ela é feita por uma instituição financeira, que pode ser um banco ou pode ser, na maioria das vezes, e é o que eu aconselho inclusive, uma conta numa corretora. A corretora é que vai fazer essa ponte. Para quem não conhece, né, não é muito comum, as corretoras elas podem ser a Clear, a Rico, a XP, que é muito conhecida também, tem do Banco Inter. Pensa que você entra em um shopping, né? No shopping você compra roupas, você compra eletrodomésticos, você vai para comer também. A corretora é um shopping, só que diferente dos produtos que você compra no shopping tradicional, lá você vai comprar ativos financeiros. Então você entra, seja pelo site da corretora ou por um aplicativo no celular, e lá você vai ter todos esses tipos, esses ativos e também ativos de renda fixa para você mandar o seu dinheiro para a corretora e comprar
esses ativos, né? E começar a montar de fato o seu portfólio de investimentos. E o portfólio, né, a sua carteira de investimentos, é justamente o tema da próxima aula, para a gente concluir todo esse treinamento. E eu te aguardo na próxima aula.